3 da manhã. Toulouse, França. 300 policiais de elite cercam um pequeno apartamento. Seu alvo não é um exército nem um grupo de criminosos. É um único homem, um jovem de 23 anos que colocou toda uma nação de joelhos. Durante 32 horas, o país prendeu a respiração. Como esse homem se tornou o inimigo público número 1? E por que 7 pessoas, incluindo 3 crianças, tiveram que morrer antes que ele fosse encontrado? Para entender como se chegou a esse ponto, é preciso voltar no tempo. Não ao primeiro tiro, mas ao momento que congelou o coração da França e desencadeou a maior caçada humana da história recente do país. Isso aconteceu em uma manhã de segunda-feira, em frente à escola judaica Ozar Torah. O ar estava repleto das risadas das crianças. Uma manhã normal que se despedaçou quando um homem em uma scooter parou. Com uma calma assustadora, ele sacou uma arma e, quando ela emperrou, simplesmente sacou outra e entrou no pátio. O inferno se instalou. O rabino Jonathan Sandler foi assassinado junto com seus 2 filhos pequenos, Gabriel e Arié. Em seguida, o assassino perseguiu Miriam Monsonego, de apenas 7 anos, encurralou-a e atirou nela a sangue frio. Com esse ato de crueldade inimaginável, o assassino deixou de ser uma sombra para se tornar o inimigo público número 1. A caçada havia começado e terminaria naquele apartamento cercado por 300 policiais. Mas esse massacre não foi o início do terror. Foi o clímax. Para encontrar o verdadeiro início desta história, temos que voltar no tempo, até a primeira vítima do assassino da scooter. 8 dias antes, em 11 de março de 2012. Em um bairro tranquilo de Toulouse, o sargento Imad Ibn Ziaten, um paraquedista do exército francês, havia colocado um anúncio na internet para vender sua motocicleta. Um potencial comprador entrou em contato com ele para marcar um encontro. Era uma armadilha. Quando o sargento chegou ao local combinado, o comprador o executou com um tiro na cabeça. A única pista: uma cápsula de bala calibre 45. 4 dias depois, a ameaça fantasma atacou novamente. Desta vez, na cidade de Montalban, a 50 quilômetros de distância. 3 soldados paraquedistas, também de origem norte-africana e caribenha, estavam sacando dinheiro em um caixa eletrônico. O assassino da scooter apareceu novamente. Testemunhas descreveram sua frieza assustadora. Ele afastou com um gesto uma senhora idosa que estava em seu caminho e então abriu fogo. Abel Chenault e Mohamed Legouad morreram na hora. Loic Liber ficou gravemente ferido. O assassino agiu com precisão metódica. Parou para trocar o carregador da pistola. Viu um dos soldados feridos tentando se arrastar para fugir, aproximou-se, virou e atirou mais 3 vezes para acabar com ele. Em questão de dias, um terror silencioso tomou conta da região. A polícia conectou os crimes, o mesmo modus operandi, a mesma arma calibre 45 e o mesmo veículo, uma potente scooter Yamaha T-Max preta. O assassino parecia ter um objetivo claro: soldados franceses, especificamente de minorias étnicas. A imprensa o batizou de "o assassino da scooter", e a primeira teoria, uma das mais óbvias, apontava para um motivo racista de extrema direita. Mas a verdade era muito mais complexa e sinistra. Enquanto a França chorava seus mortos e a segurança era reforçada em todo o país, uma caçada humana em massa estava em andamento. Os investigadores trabalhavam contra o relógio, juntando as peças de um quebra-cabeça macabro. E logo, 2 pistas cruciais resolveram o caso. A primeira foi a scooter. O assassino tentou ser esperto, mas cometeu um erro. Ele levou a Yamaha T-Max roubada a uma concessionária para perguntar como poderia remover o dispositivo de rastreamento GPS. O dono da oficina, Christian Delachery, suspeitou imediatamente e alertou a polícia. Foi a primeira rachadura no anonimato do assassino. A segunda pista foi digital. O e-mail que o assassino usou para entrar em contato com sua primeira vítima, o sargento Ibn Ziaten, foi rastreado. Ele levava diretamente a um computador usado pela família Mera. De repente, o fantasma tinha um possível sobrenome. A investigação concentrou-se então em 2 irmãos. O mais velho, Abdelkader Mera, já conhecido por seu radicalismo islâmico, foi visto com seu irmão mais novo quando roubaram a scooter.
Além disso, seu celular o localizava perto da escola judaica no dia do massacre. Mas todas as pistas acabaram convergindo para uma única pessoa, Mohamed Merah, um jovem de 23 anos. Seu perfil era uma mistura perigosa de contradições. Para a polícia local, ele era um criminoso comum, um funileiro de profissão com um histórico de mais de 15 prisões por roubos e violência desde que era menor de idade. Para seus amigos, ele era um rapaz que adorava futebol, motos e festas. Na verdade, ele foi visto em uma boate em Toulouse poucos dias antes de começar sua matança. Mas as agências de inteligência francesas tinham outro arquivo sobre ele. Sabiam que Mohamed Merah não era apenas um criminoso de pouca monta. Em 2010 e 2011, ele havia viajado secretamente para o Afeganistão e o Paquistão. Lá, na perigosa região de Waziristan, recebeu treinamento de grupos ligados à Al-Qaeda. Ele estava em uma lista de vigilância, mas seu comportamento errático e sua vida aparentemente normal fizeram com que os serviços de segurança não o considerassem uma ameaça iminente. Foi um erro de cálculo fatal. Eles não perceberam que o criminoso de bairro e o jihadista treinado haviam se fundido em uma única pessoa, criando o assassino perfeito, um homem com a brutalidade de um criminoso e a ideologia de um terrorista. Na madrugada de 21 de março, às 3 da manhã, o silêncio da rua Sergent-Vigne, em Toulouse, foi quebrado. Uma equipe da unidade de elite da polícia francesa, a RAID, cercou o prédio de apartamentos onde morava Mohamed Merah. Seu objetivo era capturá-lo vivo para que fosse levado à justiça. Mas Merah não tinha intenção de se render. Quando os agentes bateram à sua porta, ele respondeu com uma rajada de tiros, ferindo 2 deles. Assim começaram 32 horas de um cerco tenso e claustrofóbico que paralisou toda a nação. A polícia tentou todas as táticas de negociação. Trouxeram sua mãe para falar com ele, mas ela se recusou, dizendo que já não tinha nenhuma influência sobre o filho. Durante horas, Merah brincou com os negociadores. A certa altura, atirou pela janela uma pistola Colt 45 em troca de um walkie-talkie para continuar a falar, mas eles sabiam que ele tinha dentro de casa um arsenal que incluía uma espingarda Kalashnikov e uma metralhadora Uzi. Logo ficou claro que Merah não estava negociando sua vida. Ele estava usando o cerco como seu último cenário, sua própria coletiva de imprensa macabra. Com uma voz fria e sem um pingo de arrependimento, ele confessou ser o autor dos 7 assassinatos. Mas ele não apenas admitiu, ele se gabou disso. Ele disse aos negociadores que seu único arrependimento era não ter matado mais pessoas. Ele se orgulhava de ter colocado a França de joelhos. Durante aquelas longas horas de conversa, Merah expôs suas motivações. Ele disse que agia em nome da Al-Qaeda para vingar a morte de crianças palestinas e punir o exército francês por suas intervenções em países muçulmanos. E então, ele fez a revelação mais assustadora de todas. Contou que havia gravado cada um de seus assassinatos com uma câmera GoPro presa ao peito. Ele havia editado os vídeos, colocado música e versos do Alcorão, criando um filme de propaganda de seu próprio terror. O cerco não era uma negociação. Era seu manifesto final, uma performance para a história que ele mesmo estava dirigindo. Após 32 horas de tensão, as negociações chegaram a um impasse. Mohamed Merah cortou a comunicação. Dentro do apartamento, havia apenas silêncio. Os comandantes da polícia temiam o pior, que ele tivesse se suicidado ou, pior ainda, que estivesse preparando uma última armadilha mortal. A decisão de entrar foi tomada. Na manhã de 22 de março, o assalto final começou. Os agentes da RAID usaram câmeras para inspecionar o apartamento, mas não o encontraram. Com extrema cautela, explodiram a porta e começaram a avançar pelo interior. O local parecia vazio, mas Merah estava esperando, escondido no banheiro. Quando os agentes se aproximaram, ele saiu repentinamente furioso, atirando sem parar com tudo o que tinha. Um tiroteio de violência inédita se iniciou. Em poucos minutos, mais de 300 cartuchos foram disparados. O barulho era ensurdecedor. Mais 3 policiais ficaram feridos no tiroteio. Encurralado, mas lutando até o último segundo, Merah fez seu movimento final. Enquanto continuava atirando nos agentes, ele correu para a varanda e pulou pela janela.
Não foi uma tentativa desesperada de fuga, mas uma última encenação de desafio. Durante a queda, um tiro de um atirador da raid atingiu sua cabeça. Seu corpo bateu no chão. O assassino da scooter estava morto. Ele escolheu um final cinematográfico, uma morte em combate que se encaixava na lenda de mártir que ele mesmo quis construir. Com a morte de Mohamed Merah, o terror imediato terminou, mas sua sombra se estenderia sobre a França por anos. Dias depois, seu vídeo de propaganda chegou aos escritórios do canal de notícias Al Jazeera. Após um pedido direto do presidente francês, o canal decidiu não transmitir as imagens, negando a Merah sua vitória póstuma. A investigação se concentrou então em sua rede de apoio. Seu irmão, Abdelkader, foi preso e acusado de cumplicidade. Descobriu-se que Merah havia financiado seu arsenal, avaliado em cerca de 20 mil euros, por meio de uma série de roubos e assaltos. Os atentados de Toulouse e Montauban marcaram um antes e um depois para a França. Abriram uma ferida profunda na sociedade e inauguraram uma nova era de medo do terrorismo doméstico, perpetrado não por estrangeiros, mas por cidadãos nascidos e criados no país. Os ataques mudaram para sempre o debate sobre segurança, imigração e identidade nacional. A história de Mohamed Merah deixou uma lição assustadora: o monstro nem sempre vem de fora. Às vezes, ele cresce em casa, nos subúrbios de nossas próprias cidades. Seu corpo foi enterrado em um cemitério perto de Toulouse, depois que a Argélia, terra de seus pais, se recusou a recebê-lo. Uma última e amarga lembrança de que Mohamed Merah foi, do início ao fim, um produto da França. Uma sombra que surgiu de dentro e que, até hoje, continua a projetar-se sobre o país. Obrigado por chegar até ao fim. Por trás de cada vídeo há horas de pesquisa para lhe trazer a história completa. Se valoriza esse esforço, a melhor forma de nos apoiar é deixando um like e inscrevendo-se no canal. Até a próxima investigação.